Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui novamente com você. Falar sobre o Complexo do Alemão na capital do Rio de Janeiro. Vamos lá? Mesmo quem não é morador do Rio já deve ter ouvido falar dessa comunidade, tanto no noticiário como no cinema e nas novelas. Mas você conhece a história desse lugar? Sabe como o Complexo do Alemão se formou? Quando falamos em Complexo do Alemão, estamos falando de um grande bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A sua área é composta, em sua maioria, por espaços não formalizados, as favelas, e por uma pequena parte de habitações formalizadas. Caso você não conheça bem o significado da palavra favela, é um conjunto de habitações simples, construídas de maneira informal. O processo de favelização é uma consequência das desigualdades socioespaciais e da urbanização desordenada, muito comum em países menos desenvolvidos, como o nosso querido Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, na região existem 12 favelas, ou comunidades. Entre elas estão Morro do Alemão, Grota, Reservatório de Ramos, Nova Brasília, Itararé, Matinha e Morro do Adeus. O último censo contabilizou também que no Complexo do Alemão vivem cerca de 69 mil pessoas, em aproximadamente 21 mil domicílios. A região é considerada uma das mais empobrecidas da cidade, com um dos maiores índices de criminalidade. Na primeira década do século XXI, uma série de operações policiais foram realizadas em favelas do Rio de Janeiro para a instalação de UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadoras. Considerada uma das regiões mais violentas da cidade, o Complexo do Alemão foi um dos principais alvos das operações. No conjunto de favelas estava instalada uma espécie de fortaleza do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas atuantes no tráfico de drogas. No ano de 2007, houve uma operação policial muito violenta, com a ação de 1.200 policiais e de agentes da Força Nacional de Segurança. No total, foram 19 mortes e a ação não conseguiu desarticular a rede de tráfico de drogas na região. Alguns anos depois, em 2010, durante os meses de novembro e dezembro, outra operação foi realizada com articulação entre o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e os fuzileiros navais. A invasão da polícia começou pela favela de Vila Cruzeiro, na Penha, e seguiu para o Complexo do Alemão. Na época, muitos líderes do Comando Vermelho foram presos, toneladas de drogas foram apreendidas e os locais de organização do tráfico foram destruídos. De modo geral, operações como essa antecederam a instalação das unidades de polícia pacificadoras. Primeiro, o BOP ocupava a favela com o objetivo de apreender drogas e de prender os criminosos com mandado de prisão decretado. No início, a operação do BOP aconteceu sem aviso prévio para os moradores das regiões ocupadas. Mas a partir de 2010, elas foram amplamente divulgadas pela mídia. O tempo de ocupação do batalhão não era fixo. Em alguns casos, o batalhão ficou em média 90 dias. Depois, as unidades pacificadoras foram instaladas com o objetivo não só de pacificar o local, mas também de promover o desenvolvimento urbano, econômico e social para a comunidade. O decreto que regulariza essas unidades prevê a gratificação financeira e uma formação em direitos humanos e polícia comunitária. O objetivo é evitar o abuso de violência policial e também garantir a segurança do policial e o seu bom relacionamento com a comunidade. Além disso, as unidades devem realizar projetos para os moradores, como as atividades esportivas, por exemplo. Apesar dos projetos das unidades apresentarem propostas interessantes, muitos analistas sociais e representantes das favelas avaliam que os investimentos sociais na região só aconteceram nos primeiros anos, quando a cidade recebeu grandes eventos esportivos. Depois
Depois, os projetos sociais na comunidade perderam a força que tinham no início. Hoje em dia, apesar das 37 unidades pacificadoras, a violência continua sendo um grande problema. Desde 1993, a cidade do Rio de Janeiro buscou investir em uma lógica de empreendedorismo urbano com o objetivo de atrair investimentos. Esse empreendimento aconteceu em diferentes gestões municipais. Independente do investimento público em esporte, a cidade se candidatou para sediar grandes eventos internacionais, como os esportivos. Nos primeiros anos do século XXI, a cidade foi escolhida para sediar diversos eventos. Primeiro, os Jogos Pan-Americanos, em 2007. Depois, a Copa do Mundo de Futebol Masculino, em 2014. E os Jogos Olímpicos, em 2016. Para os pesquisadores e analistas sociais, o programa de pacificação das favelas se desenvolveu como parte desse projeto maior de modernização e desenvolvimento urbano. Em conjunto, investimentos federais e estaduais foram empregados nas regiões de favela. Além da instalação de unidades da Polícia Pacificadoras, a cidade investiu na construção de estações de teleférico, de espaços públicos culturais e educativos, na abertura e alargamento de vias e na infraestrutura. Mais de 10 anos após a instalação das unidades de pacificação, os moradores das favelas ainda enfrentam sérios problemas de violência. De acordo com a organização Voz das Comunidades, no ano 2015, o Complexo do Alemão sofreu com algumas das operações policiais mais violentas desde 2010. Nos tiroteios, 44 pessoas foram atingidas e 22 morreram. No ano de 2014, em outras operações policiais, 27 pessoas foram atingidas e 14 mortes foram registradas. Dentre as vítimas, crianças, jovens e adultos inocentes nas portas de suas casas, ou mesmo dentro de suas residências, foram atingidas por balas perdidas. No ano de 2012, o Sistema Único de Saúde estimou que no Brasil aconteceram 56 mil homicídios por ano. Desse número, mais de metade das vítimas são jovens entre 15 e 29 anos. E, no total, 77% são pessoas negras. Além disso, a maioria dos casos não é investigada pela polícia. Dos 56 mil homicídios anuais, apenas 5% são transformados em inquéritos policiais. Em 2020, o Atlas da Violência apontou que os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década. Para os analistas sociais, a permanência da violência acontece principalmente porque os investimentos públicos se concentraram no policiamento, além de não terem dado continuidade aos projetos sociais nas comunidades. De acordo com moradores e coletivos sociais do Complexo do Alemão, as ações sociais no local não tiveram prosseguimento. De modo geral, o tráfico de drogas continua ativo e existe hoje uma disputa por território entre grupos criminosos. Por um lado, os milicianos e, por outro, os traficantes. Mas antes de falar sobre os problemas sociais que os moradores da região enfrentam, precisamos entender como foram formadas as favelas no Complexo do Alemão e em toda a cidade do Rio de Janeiro. Precisamos conhecer também quais são as origens da criminalidade e do tráfico de drogas na região. Assim, poderemos entender os problemas enfrentados atualmente. Mas como a região constituiu um conjunto de favelas? O lugar ficava próximo de importantes portos da cidade, principalmente entre os séculos XVIII e XIX. No entanto, uma série de mudanças econômicas e sociais mudaram a área que era predominantemente agrícola. Talvez você não se lembre, mas no início do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma crise habitacional ligada a uma série de reformas urbanas que mudaram a configuração da cidade. Na época, era comum o arrendamento de terras para a atividade agrícola. Só que, com o crescimento dos espaços e atividades urbanas, o aluguel de pequenos lotes passou a ser usado também para moradias. Nesse período, a prática conhecida como aluguel de chão se tornou muito comum. Basicamente, o aluguel de chão era o arrendamento da terra, que era registrado no ofício de notas, mas não incluía no contrato
projeto os benefícios futuramente construídos pelos inquilinos. Vou tentar simplificar para você. Era comum que um grande fazendeiro arrendasse a sua terra em pequenos lotes para algumas famílias de agricultores, por meio do contrato de aluguel do chão. Com o passar do tempo, essa prática deixou de ser feita somente para o uso rural e foi muito utilizada no loteamento privado e comercial. Mesmo quando se tornou proibido em 1930, o aluguel do chão continuou acontecendo até a década de 1960. Os lotes eram alugados sem infraestrutura urbana, como esgoto, água e luz. Para os especialistas, essa prática do aluguel do chão pelo mercado privado foi a responsável pela construção das favelas. Mas como o nosso tema é o Complexo do Alemão, eu vou resumir para você como esse conjunto de favelas se formou. A região era uma área rural da zona da Leopoldina, formada por grandes fazendas. Entre essas, 2 propriedades representavam a maior parte das terras. Uma era a fazenda de Joaquim da Mota e a outra era a fazenda Camarinha, de Martinho da Veiga. No início do século XX, esses fazendeiros arrendavam alguns lotes de suas propriedades para agricultores, por meio do aluguel do chão. Entre os anos de 1910 e 1914, uma parte das terras de Joaquim da Mota foi comprada pelo imigrante polonês Leonard Kaczmarkiewicz. O que mudou é que Leonard passou a lotear a propriedade e a realizar o aluguel do chão com fins comerciais. A partir de então, vários casebres se instalaram no local. Os moradores antigos da região contam que Leonard era branco e por isso foi apelidado de alemão, apesar da sua nacionalidade polonesa. Esse loteamento ficava na Serra da Misericórdia, na encosta do morro, voltado para o bairro Olaria. Um tempo depois, essa ocupação informal dos casebres passou a ser popularmente conhecida como Morro do Alemão, por causa do apelido dado ao proprietário das terras. O loteamento no Morro do Alemão era precário, não contava com infraestrutura urbana e as habitações eram construídas com material improvisado, como madeira, bambu e cipó. Na década de 1930, um novo Código de Obras passou a proibir o aluguel do chão e a multar os proprietários que realizassem o aluguel de lotes em regiões de favela. Já na década de 1940, a campanha governamental para a criação de parques proletários provisórios passou a chamar os praticantes de aluguel do chão como exploradores de favelas. Mesmo assim, a criação desses conjuntos habitacionais começou a crescer na região, principalmente na década de 1950. Esse processo de crescimento das favelas acompanhou o movimento de migração de pessoas das zonas rurais para os grandes centros urbanos. Depois da transferência da capital do país para Brasília, em 1960, e com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no ano de 1975, a cidade sofreu com perdas econômicas, políticas e sociais. Já na década de 1980, os centros urbanos passaram por uma escalada da violência. Os analistas sociais desse período entendem que existe uma relação entre a modernização excludente e o aumento de criminalidade. Um dos elementos que explica essa relação é que o crescimento da pobreza e das desigualdades sociais é acompanhado pela formação de instituições informais e grupos paraestatais, como é o caso do jogo do bicho e do tráfico de drogas. Ainda na década de 1980, a criminalidade no Rio de Janeiro passou por uma nova configuração, com a entrada de novas drogas, como a cocaína, e de armamentos mais modernos. Entre os anos de 1980 e 1990, a mídia nacional passou a noticiar uma série de confrontos pela disputa no controle das bocas de fumo, assim como cenas de sequestros, assaltos e homicídios. Esse aumento da criminalidade levou a uma estigmatização do Rio de Janeiro como uma cidade violenta. As operações de pacificação que ocorreram na primeira década dos anos 2000 aconteceram com o objetivo de romper com esse estigma. Apesar disso, os investimentos públicos para a integração das comunidades periféricas foram insuficientes e os índices de violência e de pobreza
continuam crescentes. Comunidades como a do Complexo do Alemão, ainda hoje, lutam para que direitos básicos sejam respeitados. Coletivos e grupos de moradores das favelas pedem que os investimentos sociais, os projetos educativos e os culturais aconteçam de forma efetiva. Existe um clamor coletivo para que as vidas dos moradores das favelas ou comunidades sejam respeitadas e tratadas com dignidade. Essa foi a história do Complexo do Alemão. Espero que tenha gostado. Aqui fica o meu abraço e até a próxima.